Oi, pessoal! Sou Franciele Casarotto, sou acadêmica do 6º semestre de Psicologia na Unic Rondonópolis, Mato Grosso. E estou, junto com a Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, com este projeto, que é o podcast FlowPsi. E estamos com a nossa entrevistada de hoje, a Fernanda Magano, psicóloga na Secretaria de Administração Penitenciária no Hospital de Custódia e Tratamento Penitenciário 2 de Franco da Rocha, secretária-geral da FENASPS, Federação Nacional dos Psicólogos, conselheira tutelar no CNC, Conselho Nacional de Saúde, e representante sudeste da COMPAS, CFP, Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Franciele. É um prazer estar aí com vocês. É sempre importante valorizar os acadêmicos e também valorizar a Associação do Estado do Mato Grosso. Fernanda, junto com alguns acadêmicos aqui do podcast, nós elaboramos algumas perguntas para vocês. São algumas dúvidas, né? E uma dessas dúvidas é o que são os sindicatos, para que serve, quais são as suas funções? Perfeito, vamos lá. As entidades sindicais são regulamentadas por lei. A gente tem entidades sindicais patronais, então, por exemplo, as negociações coletivas que a gente realiza é o sindicato da categoria profissional negociando com o sindicato dos patrões dos hospitais, por exemplo, e tem uma modalidade que é a chamada dos sindicatos gerais. Então, por exemplo, o Sindsaúdes são os trabalhadores da saúde do serviço público de um estado, por exemplo, ou um Sindicep, um sindicato dos trabalhadores do município. Então, esses são chamados sindicatos gerais, porque eles pegam pela vinculação de trabalho da pessoa, então, servidor público da Secretaria Estadual de Saúde, ou servidor público do município, e tem lá, no corpo da sua categoria representada, desde no município, aquele que faz o trabalho do ensino fundamental, por exemplo, as pessoas da limpeza no hospital, até o médico, a psicóloga, a nutricionista desse mesmo hospital. Então, só para dizer que existe mais de uma modalidade de entidade sindical. Ela é prevista na forma da lei e ela é estabelecida através de uma regulamentação que se faz no Ministério do Trabalho e Emprego, que antigamente se chamava Carta Sindical, e no decorrer dos anos, na realidade brasileira, mudou-se o nome para Registro Sindical. Para a realização e a construção de uma entidade sindical, é mais ou menos os mesmos passos de uma associação, varia apenas na hora do registro, que é no Ministério do Trabalho e Emprego. E a referência também que é importante fazer da questão das associações, das entidades sindicais e dos conselhos profissionais é que as entidades sindicais, elas representam os interesses da categoria profissional e tem como função precípua a questão das negociações coletivas, a questão das condições de trabalho, a busca por projetos de lei como o de piso e salário que está tramitando, ou jornada máxima de 30 horas, e então a sua relação é direta nesta defesa do psicólogo e da psicóloga. O conselho profissional, ele tem suas funções precípuas estabelecidas na forma de uma autarquia. Então, ele é um organismo que tem uma relação com o Estado-nação, e faz a filiação, o registro compulsório desses profissionais. Então, para você
exercer a psicologia depois de formada, necessariamente será obrigatório apresentar o diploma no conselho profissional em tela, dar as suas informações todas, apresentar outros documentos que forem necessários, e você recebe um registro profissional, uma CIP, uma certidão de identidade profissional. E ali tem um número que é único, é seu, diz referência à prática da psicologia que você vai exercer, e a função do conselho é fiscalizar, além de inscrever esse profissional, para garantir que ele realize um bom cuidado psicológico da sociedade, de modo a não haver denúncias. Então, é questão fulcral na questão do conselho, as comissões de orientação e fiscalização, dentro da comissão de ética, que pode, inclusive, depois incorrer numa fiscalização, num processo ético. E as associações, elas vão poder debater as questões de condições de trabalho, elas vão poder debater os vários projetos de lei que tramitam, mas muito mais numa condição de apoiamento aos deputados e aos vereadores, numa condição de apoiamento às ações do conselho profissional, mas a sua função não é negocial enquanto associação. A capacidade da associação de negociar com uma patronal, uma negociação coletiva, é inviabilizada porque a lei fala que esta é a função do sindicato. Então, para fechando esse raciocínio, as entidades que são associações, elas vão ter o cuidado da categoria, promoção de debates, promoção de atividades que preencham essa relação entre os profissionais, tenha cunho científico, possa, assim, até debater negociações de 30 horas, construção aí de melhores condições de trabalho em um outro ambiente ou um outro município, mas que no cotidiano essas atividades serão muito sine qua non com as entidades sindicais. É isso. Bem explicadinho. E é obrigatório afiliar-se em sindicatos? Não, não é obrigatório. O conselho, sim, para o exercício profissional, a inscrição é compulsória, como eu já mencionei na minha fala anterior, e a entidade sindical, ela tem, na forma da lei antiga, que era baseada pela Constituição Federal e pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que vem sendo cotidianamente rasgada e destruída desde o Michel Temer até agora com o Bozo, a continuidade dessa destruição dos espaços de trabalho formal. A relação do sindicato, ela teria, então, uma contribuição, outrora, que era a contribuição sindical, essa sim era compulsória, era obrigatória, era um imposto relacionado ao governo e equivalia a um dia de trabalho desse profissional. Mas com a reforma sindical, ele foi retirado de sua obrigatoriedade. Então, hoje em dia, a gente até realiza a Assembleia Orçamentária colocando um valor aí para o imposto sindical, muito mais de forma simbólica, porque uma ou outra empresa, através dos seus recursos humanos, ainda pedem a questão do imposto sindical. E as outras duas contribuições, que são a taxa negocial, que é uma taxa que é prevista que os psicólogos e psicólogas paguem depois de uma negociação coletiva realizada e que traz ganhos para eles, mas tem uma malandragem que é incentivada pelas patronais e que muitos psicólogos, infelizmente, fazem, que é assinar uma carta que se chama carta de renúncia. Então, quando essa contribuição negocial deveria ser apresentada, paga para o sindicato, logo depois da data base de uma negociação, ele vem e apresenta essa carta de renúncia. Tem alguns profissionais que, porventura, podem até querer tensionar com o processo jurídico, como já aconteceu, e a gente, hoje em dia, tem como estruturação aqui em São Paulo
na Assembleia Orçamentária do final do ano, normalmente a gente faz aí no final de novembro, e já realizamos esse ano, a gente determinou valores para o imposto sindical, mas muito mais simbólicos, e no caso de alguma entidade solicitar, alguma patronal, na verdade, comprovante de um dia de trabalho pago relacionado à sua categoria. E, por fim, tem a contribuição que a gente nomeia de contribuição associativa, ou seja, que também é voluntária, mas é para aquele que se interessa em se filiar e ajudar a construir a causa da psicologia. Ela, historicamente, era chamada de contribuição confederativa, porque isso tem a ver com o sistema confederado do país, e tinha essa relação muito baseada também na consolidação das leis do trabalho. Como houve várias mudanças ao longo desses últimos 10 anos nas legislações, ela teve problemas em algumas entidades sindicais que cobrou essa contribuição com o nome de contribuição confederativa, e aí profissionais questionaram, foi o caso, por exemplo, de uma entidade da enfermagem sindical no país afora, não vou citar o estado, que fizeram aí a Assembleia Orçamentária, definiram o valor, puseram o nome do boleto de contribuição confederativa, e aí uma pessoa entrou na justiça e questionou isto, dizendo que não tinha obrigatoriedade, que não tinha nem que informar a quantidade de dias de trabalho, e aí, por conta disso, por essa lógica de confederativa e de assembleia para aprovar, alegou também que não estava na assembleia. E isso criou um problema financeiro para essa entidade em tela que eu estou mencionando, que o Poder Judiciário, depois da judicialização, determinou a devolução de vários valores que tinham sido pagos. Então, a gente estrategicamente chama hoje em dia de contribuição associativa, na relação direta, que é a manifestação expressa que aquele indivíduo tem de se filiar à entidade sindical, se associar. E como funcionam os sindicatos no Brasil? Dando continuidade, né, o que você já nos trouxe. Então, a gente tem a premissa, que também, diferente do sistema conselhos, que podem ter bases de mais de um estado, porque o conselho profissional, para o seu estabelecimento em um estado único, ele precisa ter um número de psicólogos que são inscritos na subseção que é de outro estado, precisa ter um número de faculdades abertas, esse número de psicólogos inscritos precisa estar adimplente, então, em dia com o pagamento do seu boleto do sistema conselhos. Então, o sistema conselhos, ele tem essa base que acaba, muitas vezes, reunindo mais de um estado num conselho profissional único. A entidade sindical é de base estadual, e aí cada estado tem autonomia de fazer as suas ações, mas claro que tem um fio condutor, que são as deliberações da FENAPSE, do seu congresso e do seu cotidiano. Então, a gente, pela FENAPSE, estamos vinculados à CUT, e vários dos sindicatos da base seguem esse mesmo relação, de estar numa única central sindical, Central Única dos Trabalhadores, porque aí tem a questão da organização do ramo de atividade profissional. Então, no nosso caso, é o ramo ligado à Seguridade Social, o tripé Saúde, Previdência e Assistência, a confederação é a CNTSS, e a prioridade são as pautas de fato que vêm da categoria, nessa lógica da organização do mercado de trabalho e do respeito aos princípios do mundo do trabalho previstos aí na OIT, Organização Internacional do Trabalho, que tem aí um princípio de defesa do trabalho decente. E aí a luta de cada um e de cada uma dos sindicatos espalhados por esse país é fazer essa luta pela questão do trabalho decente. Trabalho decente envolve um salário digno, uma jornada de trabalho que não seja esfalfante,
que tenha condições de desfrutar de tempo com a família e desfrutar de tempo com lazer. Então, a gente sabe que o que estamos falando é básico, mas o quanto é difícil construir isso numa sociedade desigual como a gente tem. E aí a luta do cotidiano vai para o miúdo. Então, o sindicato vai negociar um local de trabalho que não tenha ventilação suficiente, vai fiscalizar o local de trabalho que tem ruído e que atrapalha uma determinada sessão terapêutica. E já teve casos, por exemplo, que a gente resolveu orientando o espaço a se preparar e colocar betume no teto, fixar bem, para então depois fazer o trabalho. Porque a gente tem muitas dificuldades no cotidiano, né? Relações díspares de estados que têm menos capacidade organizativa, e acaba que a gente tem hoje constituído com um pouco mais de relevância os sindicatos da região sul-sudeste, mas a gente tem procurado investir energia da federação para valorizar centro-oeste, valorizar norte, valorizar nordeste, para a gente, oxalá, ter sindicatos fortes no país todo. E a gente vê essa desigualdade, né? É bem isso mesmo. E o que o sindicato não pode fazer? Essa pergunta é um pouco difícil, sabe, Fran? Porque, em tese, o que o sindicato não pode fazer é reproduzir aquilo que um mau patrão faz. Ele não pode deixar passar situações de assédio, ele não pode fugir das suas funções precípuas de negociação, de representação sindical, de mesa de negociação coletiva, de cumprir a relação aí de defesa da categoria no sentido de orientação jurídica e contábil. Então, o que ele não pode fazer, na verdade, é o que ele não deve abandonar, o que ele deve estar se esmerando para realizar. E a outra coisa é a questão da bandeira de identidade partidária. Então, eu posso ter filiação em XYZ partidos, mas isso tem que ficar numa perspectiva do fórum íntimo das pessoas que fazem parte da entidade sindical, mas que a bandeira política de um determinado partido, na linha de expressão pública dos representantes de entidade sindical e dos seus próprios espaços de divulgação, então, páginas de Facebook, site, páginas de Instagram, não podem se dizer esse sindicato é filiado a tal partido político. É claro que as identidades ocorrem, e principalmente nessa época que a gente está vivendo aí, com essa égide de um fascínio genocida que viola todo o tempo as pessoas. E aí a gente tem que se manifestar contra essa ação que é genocida, contra essa ação que é fascista, mas não uma manifestação partidária. Então, acho que esse recorte de que o uso partidário não deve acontecer dentro da entidade sindical é fundamental. E aí ele tem carinhas, tem coisas aí de manifestações para Facebook que ele pode fazer no crivo pessoal individual, nos espaços públicos da entidade, nunca. Uma manifestação que, por exemplo, responda a uma provocação política, e nos espaços institucionais do sindicato, isso não deve estar manifestado. Acho que, no mais, é isto. Uma das perguntas deles também o que é o sindicato laboral? Então, é esquisita essa pergunta, porque sindicato é sindicato. Laboral vem de labor, que é trabalho, né? Uhum. Então, sim, o sindicato diz respeito ao mundo do trabalho. Agora,
ao dizer respeito do mundo do trabalho, ele tem a descrição das suas atividades rotineiras e comuns, mas ele não é um sindicato para o laboral no sentido de ficar realizando ações cotidianas só do trabalho direto per si do psicólogo. Não sei se eu consegui me expressar adequadamente, mas é que essa expressão, ela, ao meu ver, inexiste enquanto assim, esse sindicato se define como um sindicato laboral. Não, normalmente as entidades sindicais, e aí, principalmente as filiadas à CUT, vão dizer que é uma entidade de luta em defesa da classe trabalhadora, que valoriza o recorte de classe, raça e gênero, que todas e todos devem estar incluídos no debate sindical, e não exatamente pela questão apenas do trabalho, porque a relação com o sindicato, ela tem uma relação direta com o trabalho e garante melhores condições de trabalho e salário, mas ele também tem a ver com as lutas cidadãs, né? Então, como é que a gente defende os princípios de direitos humanos, os princípios de democracia, para que não caia em contradição. E talvez cercar-se só nessa questão laboral pode ser restrito de interpretação da míriade de funções e atividades que o sindicato pode estar. E aqui o sindicato tem as suas competências de luta. Quais são as competências de luta do sindicato? Acho que você já explorou algumas delas, né? Sim. A defesa da classe trabalhadora como um todo. E aí, pensar o psicólogo como classe trabalhadora, porque eu acho que talvez essa também seja um nó crítico nosso, né? Muitas vezes, pelas características da formação, pela forma em que vão se apresentando os temas e a forma como é a estrutura curricular de um determinado espaço formativo, aquele aluno, aquele discente aquele acadêmico vai ser muito mais apresentado as linhas teóricas da psicologia e uma lógica voltada e centrada numa relação muito do trabalho cotidiano numa supervisão, numa equipe técnica de um consultório ou no consultório individual. Então, uma condição de muita individualidade. E ao longo dos anos, nessas lutas que a gente vem fazendo para o sindicato, a gente quer discutir lutas coletivas, onde tem intersecções dos temas e que movimentos a gente pode fazer para dar melhor condições de vida e trabalho a cada um e cada uma das psicólogas e psicólogos. Fernanda, o Otávio aqui, acredito que vai muito de encontro que a gente está tentando trabalhar aqui enquanto associação, mas eu vejo que é uma luta muito grande a questão da união, e para que os profissionais comecem a perceber essa questão de ter esse pensamento de ser uma classe trabalhadora. Aí eu te pergunto, que me surgiu um questionamento, o porquê que isso acontece, que os profissionais da psicologia não têm esse pensamento? Eu não consigo compreender esse aspecto. Você pode me explicar? Porque aí você já está há muitos anos de experiência aí na área, você pode me explicar um pouquinho mais a respeito. Então, acho que não tem exatamente uma única explicação ou uma única compreensão. Eu penso que muitas vezes lá desde a linha do espaço formativo, como eu vinha falando, né? Eu vou falar, isso melhorou muito nos últimos 10, 15 anos de políticas de saúde, eu vou ter que apresentar o SUS. Eu vou falar de políticas de assistência social, eu tenho que apresentar o SUAS e seus desdobramentos. Eu vou falar de políticas de educação, eu tenho que falar das várias frentes ligadas à educação, e não só o trabalho docente. Então, é delicado, mas é dizer assim, olha, a gente tem muito trabalho a realizar, muitas coisas a fazer, e o tempo urge. E a entidade sindical, ela tem que estar aliançada com
outras entidades sindicais e dentro da sua própria central de escolha, porque hoje temos várias centrais. O Sindicato dos Psicólogos São Paulo e a FENAPSE são filiados à CUT, a Central Única dos Trabalhadores. E o cotidiano do trabalho, né, é um cotidiano desgastante, porque é tentar compreender questões de normas regulamentadoras da profissão e do trabalho, que dizem respeito à Fundacentro. Então, uma lógica de saúde do trabalhador que queira se almejar via entidade sindical. Agora, cada estado vê o tamanho de suas pernas e vai tentando realizar mais ou menos ações. Acho que é isto. E questão de pagamento? O pagamento da Constituição Sindical agora é facultativo? Então, é isso. O imposto sindical, que era obrigatório, é facultativo. A taxa negocial, apesar de ser prevista na forma da lei, ela não é obrigatória, e por isso os hospitais estimulam as cartas de renúncia. E a questão da associativa, a gente fala que a gente tem que fazer um jogo cotidiano de dialogar com a categoria e convencê-la da importância de se filiar e de realizar o pagamento, para que agora, talvez ela pessoalmente não tenha necessidade do uso da entidade para quaisquer coisas, mas que, ao fim e ao cabo, ao futuro, se ela necessitar. E lembrando que, muitas vezes, a gente tem pessoas que vêm com demandas para a entidade sindical, e a gente fala, bom, mas se você é filiado... Ah, não, mas vocês têm que me atender, o sindicato é para atender toda a categoria. A gente diz sim, as lutas gerais a gente faz para toda a categoria. E as vantagens dessa luta geral, oxalá sejam para todas também. Mas, se você quer uma questão bem específica, que é uma intervenção, vou fazer um exemplo aqui. Eu quero que vocês me ajudem a fazer uma intervenção ligada aí ao cuidado do reembolso dos meus valores com um plano de saúde XY. E quero que vocês tentem, na ação jurídica, comprovar que eu não sou nada prestadora de serviços desse plano X de saúde, mas que eu já configuro vínculo de trabalho, porque ele me exige que eu vá de segunda a quinta, só me libera sexta, e diz que eu tenho que fazer tais e tais atribuições, mas não valoriza o meu trabalho, né? Então, assim, a gente tem muitas vezes coisas desiguais acontecendo e precisam ser tratadas pela questão sindical, mas precisa de uma ação jurídica. E essa pessoa diz, não, o sindicato mobilize o advogado para fazer para mim, mas eu não vou me filiar. A gente se responde sempre para a pessoa, mas aí você está causando dolo ao seu colega de trabalho que paga a entidade sindical e você quer desfrutar de uma ação específica para você, pessoa física individual. Então, você também deve contribuir ao sindicato. Então, às vezes, tem essas ações aí de processos de convencimento de pessoas, que em alguns casos funcionam, em outros casos não, e aí eu brinco singelamente que são os momentos que vão crescendo a nossa fila do Eu Te Odeio, né? Porque as pessoas sempre estão muito prontas e favoráveis a conviver com você, se você atende a todas as demandas que ela traz. Mas se você, em algum momento, traz uma negativa ou cria uma ação em que você diz, ok, você será atendido desde que cumpra tais e tais prerrogativas, né? E aí a pessoa já se inflama, diz, não, o sindicato é para me atender. Não, o sindicato é para atender toda a categoria nas pautas gerais, nas ações que são específicas e que tem a ver com interesse de benefício individual, essa pessoa minimamente tem que estar afiliada. Fernanda, então, nesse caso, você acredita que falta uma questão de conhecimento das instituições, de cada entidade representativa, que elas iriam beneficiar na vida do profissional,
para que eles compreendam o real papel, é isso mesmo? Eu penso que parcialmente sim, as pessoas desconhecem as pequenas diferenças entre as entidades, o que é uma associação, o que é uma entidade sindical e o que é um conselho profissional, mas para além disso, tem uma questão que é muito da forma como o brasileiro foi sendo ensinado a lidar, que é um pouco, vocês que são jovens nem vão lembrar disso, que é a chamada Lei de Gerson, né? Que era uma propaganda televisiva muito antiga, acho que década de 80, em que o Gerson, que era um esportista, agora nem lembro qual era a modalidade de esporte, foi fazer propaganda de um cigarro, naquela época que se podia fazer propaganda de cigarro, e pôr um esportista para fazer propaganda de cigarro, e aí o bordão da propaganda é que o importante é levar vantagem em tudo, né? Então, eu acho que isso está um pouco incutido na questão cultural da realidade do brasileiro. E, então, quando uma pessoa vem para a entidade sindical, traz uma demanda pessoal e quer ser atendido sem ser filiado, sem ser pagante, isso denuncia, para além de uma falta de compreensão do que é as funções de cada uma das entidades, também uma questão de má fé, né? Então, só para referenciar que também tem essa nuance, né? E falando sobre o Sindicato de Psicologia, o que é o FENASPSE? A FENAPSE é a Federação Nacional dos Psicólogos. O que acontece? O Sistema Conselho de Psicologia ele é formado pelo Conselho Federal e os conselhos regionais. A FENAPSE seria o equivalente ao Conselho Federal de Psicologia. É a entidade de nível superior, ou seja, a entidade que faz as representações nacionais dos sindicatos. Então, por exemplo, hoje estou aqui em Brasília representando a FENAPSE, num processo que é de convencimento no Congresso Nacional aos deputados que fizeram uma ação de tirar a psicologia, que já estava garantida junto com o Serviço Social, no financiamento do Fundeb, para a Lei 13.935, que versa sobre psicólogos e assistentes sociais trabalhando na educação. E aí, por pressão de uma Confederação Nacional dos Municípios, uma deputada em tela, que tinha ajudado a propor a questão do Fundeb como financiamento para a Lei 13.935, fez uma emenda que altera a lei do Fundeb, que não completou nem um ano de vida ainda, porque foi aprovada em dezembro do ano passado. Aí nós fomos conversar com ela, primeiro diálogos individuais e depois com outras deputadas, no sentido de apontar o quanto isso era inadequado, era corporativista que vinha pela pressão tanto das confederações municipais de prefeitos, mas também de algumas entidades vinculadas diretamente à educação, que alegam que psicologia e serviço social não estão incluídas na Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que versa a educação no nosso país e que existe desde a década de 90, e que por isso, então, a gente não poderia estar no Fundeb. E aí fizemos diversos embates verbais, convencemos da importância de que não poderia ser retirado e a partir daí, então, agora a gente está numa luta para a aprovação de uma emenda nessa mesma lei que foi criada logo depois da aprovação do Fundeb, para voltar a garantir psicólogos e assistentes sociais na educação. Por que trouxe essa situação exemplar? Um pouco para apontar que são muitas as tarefas, né, de uma entidade sindical, e elas vão em várias frentes. E a FENAPSE faz essa representação na esfera nacional, então, nesse acompanhamento dos debates com o Congresso Nacional. E ela é parte da estruturação do que a gente chama do sindicalismo oficial. O que quer dizer isso? Lá atrás, quando na década de 40, 50, foi se estabelecer as estruturas sindicais no país e a relação direta de situar isto também com a consolidação das leis do trabalho,
se criou uma estrutura que diz que tem o Ministério do Trabalho e Emprego, depois tem as confederações oficiais, as federações oficiais e os sindicatos. E tudo isso é regido por esse sistema do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, só para contar, a confederação oficial relacionada com a gente no Ministério do Trabalho e Emprego é a CNPL, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, mas a gente considera que essa confederação oficial pouco representa a nossa categoria. Aí tem a FENAPSE, que é a Federação Nacional dos Psicólogos, que é a pergunta que você fez, e de acordo com a lei, para existir uma Federação Nacional dos Psicólogos, tem que ter ao mínimo 5 sindicatos de psicólogos abertos no país. Então, foi a forma como foi construída a FENAPSE, a partir de algumas reuniões que São Paulo puxou, o Estado do Espírito Santo, Alagoas, Distrito Federal, Rio de Janeiro, foi construindo um desenho que acabou fazendo a fundação da federação. Final da década de 80 e 85 para frente, não vou lembrar exatamente a data agora, por conta do cansaço, e desde então a FENAPSE existe e foi agregando ao longo dos anos mais sindicatos. A gente já teve sindicatos ativos em mais de 25 estados da federação, alguns foram fechando, não conseguiram realizar. Por exemplo, quando eu comecei a acompanhar as questões da FENAPSE, e eu ainda era estudante, era aí acadêmica como você, Fran, eu conheci pessoas que eram ligadas ao embrião, o nascedouro de um possível sindicato de psicólogos no Mato Grosso, e que aí depois me parece que não vingou, não aconteceu como deveria, né? Então, essa ação, ela parte da construção de um sistema federativo estabelecido. Então, a federação tem, por suas bases, os sindicatos de psicólogos de cada estado. E existe muita adesão dos psicólogos ao sindicato? Não, é baixa adesão, esse se configura um problema para a gente precisa fazer campanha, precisa investir mais para fazer uma grande campanha de sindicalização e ajudar os sindicatos da base da federação também a dar visibilidade das ações que realiza no cotidiano. Porque, via de regra, o que acaba acontecendo é que a pessoa que critica uma determinada entidade sindical X ou Y no melhor estilo nunca te vi, sempre te odiei, né? Ao contrário do nome do filme, que nunca te vi, sempre te amei. As pessoas desconhecem a entidade, mas têm uma repulsa, não valorizam, e por fazerem também confusão de papéis, acham que pagar o conselho profissional, que é obrigatório, já é suficiente para representá-los. E o legal desse podcast de hoje é porque, como acadêmica, eu estou conseguindo ver esse olhar, né? Às vezes, se as faculdades, as instituições colocassem isso, seria mais fácil, porque muitas vezes a gente desconhece, né? A gente muito se vê falar no Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional, mas, assim, sindicatos, associações, essas outras, a gente desconhece tudo. Então, às vezes, acha desnecessário, mas é por não conhecer, né? Então, por exemplo, até para situar, a gente tem um congresso importante que acontece a cada 4 anos para psicologia, que é o chamado Congressão da Psicologia, o CBP, Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, e que já vai para a sua 6ª edição. Esse congresso, ele é organizado pelo FEMPB, e as pessoas muitas vezes conhecem o congresso, participaram do congresso como estudantes e não conhecem o FEMPB, que é o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. Por que eu estou fazendo essa referência? Para dizer que, assim, há muito o que conhecer e muitas vezes a estruturação da universidade, a forma como a diretriz curricular está colocada, e aí a gente também, é inegável, tem que fazer as diferenças, respeitando, sim, que as entidades, as IES privadas, têm a sua importância, têm seu relevo, enfim, mas que tem diferenças muito nítidas do trato com o corpo discente
entre as públicas e as privadas, e muitas vezes esses conhecimentos tinham que estar sim na academia, como você bem mencionou, mas também falta muitas vezes um enlace, né? Uma dedicação individual de cada um e cada uma estudante de psicologia, de tentar conhecer mais. Porque, por exemplo, o FEMPB, ele é o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, congrega mais de 23 entidades nacionais de diversas áreas temáticas. Então, tem lá a Associação Brasileira de Editores em Psicologia, que são aqueles que trabalham com a produção de livros e documentos e instrumentos da psicologia. Tem a Associação Latino-Americana, FLAB. A FLAB é a Associação Brasileira de Bioenergética, né? É uma federação latino-americana de bioenergética que tem seu braço brasileiro também. Tem lá uma Associação Brasileira de Psicologia da Aviação, tem a ABRAPS, Associação Brasileira de Psicologia Social, tem a Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento, da Psicologia Positiva. Então, tem vários desdobramentos que muitas vezes as pessoas desconhecem e não aproveitam desse conhecimento, dessa troca de espaços. E por exemplo, um espaço que foi criado na década de 90, mais ou menos 96, 97, e a FENAPSE foi uma das entidades fundadoras desse fórum, junto com o Sistema Conselhos de Psicologia, mais 2 ou 3 entidades à época. E isso cresceu hoje, que tem mais de 24 entidades nacionais associadas. Então, um pouco para dizer que há muito trabalho para se realizar, há muitas questões que os estudantes, as estudantes têm para conhecer, mas é nessa troca da busca, da pesquisa, do dedicar-se, do debruçar-se sobre isso. Sim, e popularmente conhecido como algo de esquerda, ou socialista, ou ainda comunista, qual a posição do FENASPES em relação à política trabalhista que temos hoje para os psicólogos? A relação trabalhista. É que eu acho que, assim, essas palavras todas que vocês estão aqui mencionando, elas dão uma pecha de desqualificação para esses termos, que não é adequado, na minha opinião. E eu não quero ser taxada de comunista, porque eu discordo do que hoje é feito por esse governo que está aí em tela, principalmente na esfera federal, né? Então, qualquer pessoa de siso, de bom senso, vai perceber o que há é um desmonte da relação direta das garantias de trabalho. Então, eu quero retirar com a PEC, com a proposta de emenda constitucional 32, vários direitos adquiridos de trabalhadores. Agora, a última lançada nos últimos dias é que também quer mexer com o direito de folga aos domingos. As normas regulamentadoras que são ligadas à Fundacentro, ele está atacando e descaracterizando. Eu estou falando genericamente, mas é esse governo federal que está aí colocado. E não é porque eu tenho essa crítica, é que então por conta dessa crítica ela é comunista e o sindicato é comunista. Não, a gente tem que ser sério e reconhecer quais são os desmontes que estão acontecendo. Se havia garantias para o exercício profissional, essas garantias são retiradas, eu preciso defender a categoria para a volta dessas garantias e conseguir mais condições adequadas para o seu exercício profissional. Então, acho que essa resposta é dizer, não, a gente não aceita esses rótulos, essas nomenclaturas, mas sim, a gente tem uma relação muito complicada hoje, no ponto de vista da esfera federal, que influencia estados e municípios na retirada de direito da classe trabalhadora. Mas, Fernanda, essa questão de estar mesmo com esse aspecto de dificuldade com o
governo, não é também relativo à falta de união dos profissionais? Porque eu acredito, por exemplo, só que no estado de Mato Grosso, nós estamos em torno aí de uns 7.000, 8.000 profissionais aí para mais. Não tenho precisamente agora esse dado para te informar, mas é mais ou menos nesse aspecto aí. E não se tem esses 8.000, 9.000 profissionais unidos. Então, eu acho que quanto mais união e mais as pessoas começarem a pensar em uma linha só, em um foco só, eu acredito que o governo começa a perceber que nós estamos nos organizando em prol de algo. Não seria esse aspecto aí? Então, eu discordo de você, porque a questão é a seguinte, a gente está tirando do foco a responsabilidade do desmonte que esse governo está fazendo na perspectiva da construção histórica de direitos da população brasileira. Quando eu retiro um Bolsa Família, eu digo que vai substituir o Bolsa Família e um Auxílio Brasil, tem duração e prazo de validade de 1 ano, eu estou dizendo que eu não quero garantir condições aos mais pobres. E, ao fim e ao cabo, eu influencio também as condições de trabalho dos psicólogos e psicólogas que atuam no CRAS, no CREAS, nas políticas de assistência social. Estou falando isso porque senão a gente desvia o foco. É dizer assim, é tua responsabilidade porque você foi mordido pelo mosquito do Zika vírus e agora você vai parir um filho e vai ter uma série de sequelas por conta do Zika vírus. Então, eu estou culpando a pessoa que foi picada pelo mosquito, que foi vítima, como se ela tivesse responsabilidade por ter sido picada pelo mosquito do Zika vírus. E eu estou dizendo não, a ordem está invertida. Eu tinha que ter política pública de saneamento para cuidar e enfrentar o Zika vírus, enfrentar a Aedes aegypti, garantindo toda uma condição de saneamento básico para a população inteira do país, garantia de acesso à água limpa e potável, fazer as condições mínimas para eu não sofrer com essas epidemias de Zika, epidemias de Aedes aegypti. Então, assim, estou dizendo para você que eu não concordo que porque a categoria é desunida, essas coisas vão acontecendo. A categoria tem problemas de se reconhecer enquanto classe trabalhadora. Já falamos disso aqui. Todavia, no entanto, ela deixa a situação ainda mais agravada, mas não é responsabilidade dela, pela falta da mobilização, que os ataques acontecem. Os ataques são anteriores. No caso, seria uma construção desses ataques que vem de muito tempo. Aí eu acredito que, pelos seus posicionamentos até agora, seria somente deste governo, os ataques constantes às classes trabalhadoras, seria neste aspecto? Não, a gente teve diversos problemas em diversos governos, nas mais variadas bandeiras políticas. Mas que é mais grave, mais gritante e mais avassalador o desrespeito com os trabalhadores e trabalhadoras desse país, neste momento, isso é inegável. E quais as lutas da FENASP hoje em relação a garantir o direito e condições do trabalhador profissional da psicologia? Então, Fran, estamos aí, como eu já trouxe o exemplo, na defesa de mais abertura de mercado de trabalho, que pode acontecer com a implementação, de fato, da Lei 13.935, psicólogos e assistentes sociais na educação. Estamos na defesa do Sistema Único de Saúde, do SUS, participando do controle social da saúde, influenciando a defesa da profissão na perspectiva da saúde mental, construindo a Conferência de Saúde Mental, brigando por abertura de mais vagas de trabalho para os profissionais da saúde, atuando no Conselho Nacional de Assistência Social, lutando por abertura de mais e melhores vagas para as assistentes sociais e para os psicólogos que trabalham na política de assistência social. Então, é um cotidiano de ações, junto com o controle social, com as negociações com as prefeituras, governos estaduais e municipais, orientação para os sindicatos de base fazerem essas lutas municipais e estaduais, fazer ações cotidianas, né, que vão apontando para a defesa de novos projetos de lei que valorizem os profissionais. Então, a luta aí para a questão da jornada máxima de 30 horas, que talvez esteja na pauta amanhã, dia 8/12, com
parecer que a gente ajudou a construir, né, e foi atrás do deputado federal médico Alexandre Padilha para ser relator de um projeto de lei de jornada de psicólogos, no sentido de valorizar o diálogo entre as categorias profissionais. A autora da lei é a Érica Cocai, que é psicóloga de formação, mas eleita em Brasília pela base dos bancários. É fazer, no dia a dia, movimentos pela abertura de maiores concursos públicos, é fazer negociações específicas pelas condições de trabalho em um determinado lugar. Então, o lugar, as pessoas que trabalham num determinado posto de saúde não recebem insalubridade, fazer todas as prerrogativas que a lei manda de investigação de quais os índices de insalubridade daquele espaço, fazer toda a contratação de um perito ligado à saúde e segurança do trabalho para isso, debater pela volta da qualidade das normas regulamentadoras do trabalho e também fazer toda uma ação que discuta, por exemplo, hoje está em curso esse debate, tanto no Sistema de Conselhos de Psicologia, como também na CPPT, que é uma comissão técnica ligada às centrais sindicais na relação do Ministério do Trabalho e Emprego, na perspectiva de construir uma norma regulamentadora específica, um adendo orientativo às normas regulamentadoras que já existem, sobre a questão de riscos psicossociais no exercício do trabalho. Então, há muito trabalho, há muito o que fazer. Precisamos de mais psicólogos e psicólogas disponíveis para ajudar a construir e que a gente consiga avançar no sentido de garantir mais condições para as trabalhadoras e trabalhadores psicólogos. Fernanda, como que a gente pode ajudar daqui nesse contexto, que você disse que já vai entrar na pauta agora dessa semana a questão das 30 horas, como que a gente pode ajudar daqui, de Mato Grosso, os profissionais, as orientações? Então, está previsto estar na pauta na Comissão de Seguridade Social e Família, que é uma das áreas temáticas aí da Câmara, como ela se divide em comissões. É o doutorzinho, que se eu não me engano é presidente, é doutorzinho, vi o Instagram dele. Enfim, eu não vou saber quem está na presidência atualmente, porque essas questões, eles rodiziam entre si. Mas, enfim, tem lá uma série de membros, deputadas nessa comissão, eles vão apreciar esse mérito, e aí, para ajudar, vocês podem ajudar divulgando. Se por acaso alguém pedir para retirar de pauta, denunciar que essa pessoa pediu a retirada de pauta, e fazendo toda uma ação de mobilização para os profissionais assinarem, por exemplo, a petição que eu mandei para vocês no WhatsApp, compreenderem a importância dessa ação casada com profissionais de outras categorias, e vai avançando aí para e passo nos enfrentamentos cotidianos. Quando você trouxe da questão trabalhista, esse semestre eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio no CRES, o estágio comunitário, né, nas comunidades, e aí eu pude ver de perto essa necessidade, como que precisamos de mais psicólogos nesses meios, e infelizmente não são valorizados, né, sim, pude apreciar de perto mesmo. Mas em Mato Grosso não temos o sindicato de psicologia. O que os psicólogos do estado podem se afiliar em outro estado? Não, é de base, como eu disse, estadual. Então, quando vocês começaram a fazer o debate aí no estado, se fariam uma associação ou se fariam uma entidade sindical, nós, inclusive, conversamos com pares ligados aí a centrais sindicais do estado, fizemos um amplo debate, e aí vocês optaram pela construção de uma associação. Eu, naquele momento, indicava que era importante, fundamental, a construção de um sindicato. E aí a gente ficava ponderando, quando conversamos à época, mas e a burocracia, a quantidade de documentos, é mais fácil a gente organizar isso como associação. Aí, claro, respeitei a decisão da maioria, apontando que tem limitações no arco da sua representação. Você já tem feito bastante coisas,
importantes, reconheço a dedicação, o cuidado, mas uma associação não faz negociação coletiva, uma associação não representa sindicalmente numa representação, por exemplo, de enfrentamento de um assédio moral ou de um assédio sexual. Isso é função principal de um sindicato. E aí, se não tem sindicato no Estado, tem um problema, eu vou me filiar no sindicato do Estado? Não, isso a lei não permite. Mas sim, eu posso escrever uma carta para o e-mail da FENAPS e dizer, olha, FENAPS, aqui a gente não tem sindicato na base, a gente tem a associação e o conselho, estou com tal e tal problema trabalhista, como é que você me orienta? Dá para fazer alguma ação parceira com a entidade X ou Y para a gente dirimir esse problema? E aí a gente tenta fazer via FENAPS a resolução de um determinado problema. Mas a FENAPS também não pode substituir o sindicato da base. E aí é calor e dever meu, enquanto federação, dizer, olha, vamos tentar ajudar daquilo que é possível, mas o ideal seria mesmo um sindicato na região da categoria profissional psicologia. Uhum. E como é feita as tabelas de honorário produzida pelo FENAPS? Pergunta de novo, por favor. Como é feita a tabela de honorário produzida pela FENAPS? Tá. A tabela referencial de honorários, ela existe há muitos anos. Ela foi construída em parceria com o Sistema Conselhos, mas é a função precípua do sindicato. Ela tem lá um rol de atribuições estabelecida que pela primeira vez, quando se construiu, lá na década de 80, e aí eu nem era estudante ainda de psicologia, então só peguei o produto pronto, na verdade, com uma pesquisa que o Conselho, junto com o sindicato, pensaram das várias atribuições da psicologia à época, e pensaram valores mínimos, médios e máximos que deveriam ser atribuídos a cada uma daquelas funções listadas. Isso muito semelhante a outras tabelas referenciais de honorários de outras categorias profissionais. E a gente, hoje em dia, vai atualizando os valores mínimos, médios e máximos, de acordo com o levantamento que a gente solicita para o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, para fazer o cálculo da projeção do INPC, que é o índice também da negociação coletiva aí entre os psicólogos, sindicatos psicólogos e os sindicatos patronais, para que esse valor seja acrescido dos índices relacionados à inflação, que o INPC é o Índice Nacional de Preços ao Cidadão, e faz, então, essa atualização. É fato que a tabela ainda hoje tem problemas. Algumas a gente conseguiu dirimir, tinha lá um problema relacionado à questão do quesito de avaliação para armas de fogo. Então, fizemos uma reunião com o com a Polícia Federal, para buscar alterar esse estado de coisas e valores. E chegamos a bom termo, e aí modificamos isso na tabela referencial. Acrescentamos mais essa referência. A questão do trânsito nunca se resolve, e aí falei agora erroneamente Detran por isso, porque isso é um calo no sapato das entidades sindicais, que é a questão do pagamento, a questão dos enfrentamentos cotidianos aí com a ausência de uma regulamentação. Então, qual é o profissional que trabalha no trânsito? Ele supostamente é um autônomo, mas ele fica à mercê de ser um autônomo que tem que ter registro no seu departamento de trânsito local. E é um autônomo que, na verdade, tem que dar conta de X atendimentos por mês, e para fazer isto, ainda tem que estar regulamentado, com o regulamentador, eu digo, inscrito no Conselho Profissional, com um curso específico do Detran, ter feito um curso de atualização, ter provado o atestado de especialista, o registro de especialista, e acaba sendo uma relação, então, de muita cobrança e de inscrição num órgão público para ser um prestador de serviços. Então, fica nítido que tem aí uma ausência de vínculo como categoria profissional,
e concurso público para isso que deveria existir, que não acontece. Então, só para sinalizar um dos muitos problemas aí que a gente tem no cotidiano e que vão se refletir na tabela referencial de honorários, porque aí com essa coisa de não ser considerado servidor, de ser um prestador de serviços, altera muitas vezes de município para município o quanto se paga na avaliação de trânsito, que tem lá um ícone que prevê como deveriam ser os valores, mas na vida real, ao fim e ao cabo, não é cumprido, não é valorizado. E a outra coisa que eu acho que também é uma situação, um problema que a gente enfrentou, é que precisava de uma atualização dos campos da avaliação da tabela referencial. Isso não aconteceu. Tentou-se fazer numa determinada época, numa determinada gestão do Conselho Profissional de Psicologia, mas a gente teve muito problema de compreensão. Era um sistema de ligar para as pessoas para tentar entender quais eram as práticas daquelas pessoas psicólogas e aí tentar influenciar no rol de procedimentos. E aí, como mexe com valores, questões financeiras, e eles fizeram a pesquisa para o Brasil todo, dava questões muito díspares e essa pesquisa acabou nem sendo aplicada, utilizada como deveria. Mas penso que é oportuno dizer que a tabela deveria ser, ainda não temos prazo para fazê-lo, atualizada. E atualizada na forma de conter, por exemplo, que hoje é muito conhecido e é notório que é uma área importante da psicologia, que é toda a questão lá da psicologia do esporte. A gente não tem os campos relacionados à questão de remuneração nessa área específica. Só para citar mais um exemplo, tá? Não estou dizendo que é o trânsito que tem culpa nisso, ou que é o esporte que não está, porque tem muito do trânsito. Eu estou aqui conjecturando questões que isso merece atenção, apesar da importância da tabela referencial, apesar das suas origens, ser na base sindical, e muitas vezes as pessoas falam, então vamos olhar aquela tabela referencial de honorários do Conselho de Psicologia, e a tabela, na verdade, é uma parceria do movimento sindical com o Conselho Federal. É isso. E como você vê as críticas de alguns psicólogos sobre o sindicato? Então, de novo, eu vou brincar com a fila do Eu Te Odeio. Porque, assim, as pessoas criticam, mas não vêm contribuir. E querem a resposta pronta, imediata, e sem ter compreensão, muitas vezes, que tem processos que têm embates para serem realizados, né? E aí, pelo desconhecimento, você não quer me atender, ou você me atendeu mal, ou você não deu conta de cuidar da demanda que eu trouxe. Enfim, as pessoas vão ser sempre pessoas, né? Tem uma amiga gaúcha que diz, seres humanos, né? Como é que a gente lida com o que é humano, demasiadamente humano, que vai sempre cobrar questões da entidade, mas que está muito pouco disponível, ou nem um pouco disponível, para ajudar a construir essa mesma entidade. É bem isso. E qual a orientação que você daria para nós acadêmicos que estamos ainda no banco das faculdades, né? E temos pouco contato com essa política trabalhista? O que você deixaria de orientação para nós acadêmicos? Então, eu penso que a gente precisa avançar no diálogo com a academia, né? E as aulas de ética, por exemplo, que apresentam o Conselho Profissional e o Código de Ética Profissional, poderiam apresentar as várias entidades da psicologia, e dentre elas convidar a associação para vir fazer uma fala, na ausência de um sindicato no estado, convidar a FENAPSE para vir fazer uma fala, porque parte do processo de superar dúvidas sobre uma entidade é a conhecer, é se debruçar sobre ela, suas origens, suas funções, e ao cobrar, eu preciso estar implicado também
para contribuir para que a minha cobrança se realize em uma ação que seja de sucesso, de alcance de vitórias para a categoria profissional. Não basta tecer a crítica pela crítica. Venha conhecer, ajude a divulgar, vá construir junto com a associação. Venha pensar a possibilidade também de construir um sindicato para a região. Conheça seu conselho profissional, não fique só tecendo críticas sobre ele, mas vá também fazer as relações para ampliar o arco de atuação de cada uma das entidades existentes. Acho que é isto. E seguir na luta. E juntos somos fortes. Juntas, juntos e juntes. E como a FENAF vê o aumento da anuidade do CRP em momentos de crise no país durante a pandemia? Então, gente, vamos lá. A pandemia está em curso. No primeiro ano da pandemia, se achou por bem criar estratégias de aumentar muito poucos valores. E aí estou falando de maneira genérica, não só dos conselhos profissionais, que a gente do sindicato também ficou aí nos últimos 2 anos sem fazer qualquer aumento dos valores. Mas as entidades, para existirem, elas precisam ter financiamento. Diferente dos sindicatos que têm corpos de trabalhadores muito pequenos, alguns sindicatos têm um trabalhador só. No caso de São Paulo, a gente tem 4 trabalhadores, mais alguns prestadores de serviço. As entidades precisam financiar as suas lutas, as suas ações, e precisam pagar a sua folha de pagamento. Então, eu costumo dizer que é um falso dilema, um ataque que muitas vezes não é bacana, porque eu acho que a gente tem que pensar o todo. Bom, eu quero que as minhas condições de trabalho sejam fiscalizadas pelo Conselho Profissional. Eu quero que o Conselho Profissional dê conta de fazer a tramitação de todos os processos éticos que chegam para o Conselho Profissional realizar dentro do prazo. Eu quero que a gente tenha um bom jornal, uma boa mídia de divulgação do Conselho, um Facebook, um Instagram, um site bem construído. Bom, todas essas coisas precisam de servidores, de trabalhadores e precisam de recursos financeiros. E aí, sempre quando eu participo, faço questão de participar, tanto na minha Assembleia Orçamentária de entidade sindical, porque aí é minha obrigação estar, mas na do Conselho Profissional eu não sou obrigada a estar. Eu sou convidada a estar e recebo a convocatória. E que tem lá que eu preciso me inscrever, como foi esses anos agora de pandemia, na plataforma X, ou quando era presencial, eu tenho que ir até a sede presencial para opinar, entender o que eles estão apresentando de plataforma financeira e tentar entender a justificativa para dizer, bom, eu tenho X pessoas para pagar, eu tenho tal infraestrutura de sede para manter, eu tenho tais e tais funções precípuas para realizar. Por conta disso, eu creio que seja necessário, porque o contador fez tal e tal estudo, X valor de aumento na anuidade. Aí o que eu presto atenção quando eu estou nesse momento é, bom, qual é o X valor que eles estão apresentando? Se esse X valor que eles estão apresentando diz respeito à questão dos valores que precisam ser aplicados para as funções precípuas continuarem, mas uma defesa que eu sempre faço é, não dá para ser um valor superior aos índices de NPC, que é um índice conhecido para reajustes, e não dá para aplicar um reajuste maior do que foi a negociação para a própria base. Então, se eu negociei enquanto sindicato aumento pela categoria na negociação coletiva de psicólogos do Sindosp da vida, de um Sindosp da vida, de 12,40%, acho que foi 12,52%,
e eu conseguir sucesso nesse índice, o aumento que dá anuidade da minha categoria profissional não pode ser superior ao aumento do que parcela da categoria profissional vai receber. Então, para mim, é incompreensível que se peça um aumento de 20%, 30% da anuidade. Se a gente conseguiu na negociação para a categoria como um todo, 10%, 12%. Então, para mim, o teto é este. Agora, o piso, né, a base vai ser bom. O que eu vou dizer? Por tais coisas, fica legítimo aumentar 6%. Ou fica legítimo dar 0 aumento esse ano, porque tem um fundo de caixa X, porque não está prevista tais e tais ações. Então, eu acho que é muito mais uma ação de reflexão e compromisso com a psicologia, e não uma defesa que seja, desculpe, eu vou ser um pouco malvada, mas pela nulidade do processo. Não, estamos em pandemia, então, por conta disso, é 0% de aumento. E 0% sem nenhum debate, sem nenhuma justificativa, mas só se pautando na lógica da pandemia, né? Mas, bom, teve aumento, a carestia no país está enorme, a gente tem índices de inflação exorbitante e a gente quer a aplicação desses índices para o salário do psicólogo. Então, para o salário do funcionário do conselho, esse mesmo valor não vale, né? Porque a gente tem que pensar que esse montante financeiro da anuidade é também para pagar os trabalhadores e trabalhadoras das entidades conselhais. Então, um pouco brincando com isso, né? Com uma mão eu dou, com uma outra mão eu tiro, como é que é isso? Né? Eu defendo o trabalhador, eu quero ter uma associação para defender as questões da categoria profissional, mas aí eu mesmo, quando estou numa condição de responsabilidade, tenho pessoas que são subordinadas a mim, esse mesmo critério não vale, né? Então, brincando de novo com os ditos populares, e aí com a frase clássica da oração, né? Venha a nós o vosso reino. Então, é sempre venha a nós o vosso reino. Quando eu tenho que fazer a contrapartida, aí já não vale, né? Então, um pouco para ser provocativa nesse ponto de pauta, sabe? A gente precisa ter responsabilidade para fazer esse debate. Fernanda, estamos nas perguntas finais já. E como você vê, como você percebe a falta de um sindicato de psicologia em Mato Grosso? Acredita que é devido à fama de ser um estado de riquezas, né, agropecuárias, em que a união dos trabalhadores poderia ser vista como uma afronta à dominação política e empresarial vidente? Como você vê, como você percebe essa falta aqui no Mato Grosso? Então, eu não sei responder isso, talvez com uma coisa tão diretiva como vocês talvez tenham expectativa que eu responda. Eu acho que é tudo uma questão dos momentos políticos, dos processos históricos. Então, como eu brinquei aqui no começo, quando eu estava lá me aproximando do Sindicato de São Paulo, eu era estudante, eu ouvi dizer que tinha um sindicato aí. Então, se ele existiu mesmo ou não, eu não sei aferir. Talvez a gente precisasse fazer essa perícia, essa busca histórica de documentação. Mas, fato é que ele não teve continuidade. Mas, ao não ter continuidade, provavelmente isso decorra desses problemas que a gente refletiu antes aqui. O quanto a categoria muitas vezes não é mobilizada, não é convidada a conhecer com mais detalhes o cotidiano do trabalho, da entidade, e aí por isso não valoriza, né? Mas é isso, é luta. Acho que é uma luta cotidiana. Sim. No podcast passado, né, com o presidente da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, o presidente Otávio Caldas, afirma que há uma projeção para uma criação de um sindicato de psicólogos e que, após a reunião com os psicólogos do Estado de Mato Grosso, decidiram pela fundação da Associação de Psicologia. E em outro podcast que tivemos, né, com o presidente do CRP, o Gabriel Figueiredo, reforçou o apoio
do CRP de Mato Grosso e afirmou que seria necessário, sim, a criação de um sindicato. O que você acredita ser um medo ou rejeição dos profissionais de psicologia que, após a criação do CRP 18 em Mato Grosso, no ano de 2010, não fundaram um sindicato? O que você acredita ser medo ou rejeição, receios? Eu não sei dizer, porque assim, a gente também fala do lugar onde a gente planta a planta dos pés, né? Onde a gente pisa. E aí eu pisei no estado de vocês poucas vezes, né? Sim. Então eu não posso fazer nenhum julgamento que possa me levar a incorrer em erros. Sim. Mas é fato, como eu já disse para vocês, que antes de virar aí, sair da condição de seção e virar um CRP próprio em 18, que muito antes disso já existia o sindicato aí. Então, precisa tentar, talvez, levantar quais foram os problemas que levaram ele a ser fechado, se ele mesmo chegou a existir ou era apenas uma sementinha, né, o início do processo. E precisamos fazer a relação em que a gente não tenha tensões entre as entidades, mas que elas possam, como foi já afirmado aqui, contribuir entre si, né? Então, que a associação com o conhecimento, com as lutas que vem fazendo, ajude a pensar se é possível ou não a construção de um sindicato local. Bom, o CRP já se colocou à disposição para ajudar no que for necessário. Bom, quais os caminhos, então, que a gente vai construir para essas ações parceiras? E para e passo e pensando se a gente tem um novo nascedouro de uma nova entidade ou não, que seria o sindicato. Fernanda, aí nessa fala eu posso fazer uma contribuição. Qual foi o real aspecto aí? Pensamos muito na questão política. O nosso atual cenário político não é favorável para um sindicato. E como a categoria ainda não está nesse viés de união, nós optamos pela associação. E também teve esses outros diálogos em torno desse tema, do que criar uma associação, um sindicato. Então, a associação, neste momento, seria viável porque iria começar a fazer com que a categoria se movimentasse em torno da união para o foco ser o sindicato. Porque o foco hoje da associação é que estes profissionais se organizem para que nós, num futuro próximo, se tudo der certo, ter a criação do sindicato. O Gabriel, no podcast, ele também se colocou à disposição e colocou à disposição o nosso Conselho de Psicologia aqui do Estado de Mato Grosso. Então, deixando bem claro que o foco da Associação Cultura é o sindicato para as lutas de classes aí em torno da categoria. E é isso, encerramos por hoje. Só tenho a agradecer, Fernanda, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Tenho certeza que aprendemos muito hoje. Eu mesmo, cada podcast está sendo uma visão diferente de algo que eu não conhecia. E com isso tenho aprendido cada vez mais, né? E vendo a luta de cada um de vocês. Então, só tenho a agradecer. Que bom, eu agradeço também a oportunidade desse diálogo tão agradável. E dizer que a gente segue à disposição para fazer aí as reflexões necessárias, se é possível esse desdobramento de uma associação em sindicato ou não, como é que vocês vão constituir isso enquanto processo de luta, com quais pessoas vão contar. Então, acho que é isso, assim, vendo também o tamanho das pernas, o interesse, né, tamanho das pernas, a gente diz, para não dar, de fato, um passo que depois não conseguir se suspender, se aguentar. E então, apontar, né, que a associação de vocês já é reconhecida localmente, merece todo o mérito, toda a dedicação que vocês têm tido, e são importantes para todos nós, né? Então, cada um está na luta, que está buscando construir caminhos, é importante e cada um deve segurar
na mão, a melhor mania agora de ninguém larga a mão de ninguém, né? Então, que a gente possa sempre ser fraterno, se tiver que espetar, fazer alguma cutucada, a gente vai se cutucar, do que precisar ajudar, vai se ajudar, mas é importante pensar sempre no bem maior da categoria profissional. É isso. Fernanda, a associação agradece muito por você ter aceitado o convite e nós só temos a agradecer por você ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente, né, nessa mais de uma hora aí, e estamos à disposição também para essa luta de classe, que eu acredito que tem que ser uma luta de todos, né, e realmente um tem que agarrar na mão do outro e juntos somos mais fortes. Muito obrigado mesmo. E esse foi o nosso podcast Flopc. Agradecemos a nossa convidada, Fernanda Magano, e todos os que nos ouvem. Até a próxima, pessoal!